graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Irmãos, estou aqui agora olhando para a igreja. Eu nunca vi a igreja tão bonita. Amém, irmãos? Eu acho que todo mundo aqui está virando anjo, que está bonito demais. Glória a Deus, né? Diz que crente é bonito porque reflete o brilho da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. E como é bom estarmos aqui na casa do Pai, numa noite de festa, numa noite de celebração, numa noite onde nós estamos aqui para louvar e engrandecer esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Antes de darmos início à palavra, eu queria convidar os nossos amados visitantes e amigos que se coloquem em pé, para que possamos conhecê-los e abençoá-los. Amém? Coloquem de pé. Glória a Deus. Aquela ali eu já conheço. Muito bom. A Deus toda honra e toda glória. Pode ficar de pé, irmão, mais um pouquinho, fazer um exercício, né? Então, estou contando aqui 1.500 pessoas, irmãos, fora mulheres e crianças. Viu como é que eu sou rápido? Então, vou pedir à igreja que estenda as suas mãos. Vamos abençoá-los, vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama vocês, está muito feliz com a presença de vocês e voltem sempre. A palavra do Senhor em João capítulo 8, quero convidar os amados, aqueles que puderem, abram as suas Bíblias no Evangelho de João capítulo 8, leremos do verso 1 até o versículo 11. E se você puder, em reverência à palavra de Deus, quero convidá-lo a se colocar em pé, para que você possa acompanhar a santa palavra de Deus. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai eterno, Pai, nós lhe somos gratos por tudo aquilo que já temos ouvido aqui nessa noite. Oh, Pai querido, como é gostoso, como é maravilhoso, Deus, estarmos na Tua presença. Como é maravilhoso estarmos na Tua casa. Como é maravilhoso, ó Pai, podermos desfrutar da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus aqui conosco. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Ser conosco aqui nessa noite. Ministra, ó Deus, aos nossos corações, que seja tão somente o Senhor a falar aqui nessa noite, assim como já temos ouvido através dos louvores. Te pedimos, ó Pai, que também através da Tua palavra, através do Teu servo, que o Senhor possa nos usar como instrumento do Senhor em Tuas mãos. Fala, ó Deus, aos nossos corações mais uma vez, no doce e eterno nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Essa história então dessa mulher só está narrada no Evangelho de João. Todos nós sabemos que esse João aqui, a qual escreve esse Evangelho, é o João, discípulo de Jesus, que escreve então as 3 cartas, o livro de Apocalipse e o Evangelho de João. Esse João então, irmão de Tiago, que em Atos dos Apóstolos foi cortado a sua cabeça, porque Herodes assim o mandara matar, para que pudesse então calar a voz dos discípulos de Cristo, que estavam então de certa forma tumultuando, ou seja, complicando a vida daqueles que estavam ali em Jerusalém e nas regiões próximas ali.
E então nós deparamos com a história dessa mulher, uma mulher então pegada em flagrante adultério. E nós podemos pensar aqui nessa história, nós encontramos então uma mulher que a lei mandava apedrejar essa mulher. A lei determinava que essa mulher fosse apedrejada. Nós temos então essa mulher sendo acusada pelos fariseus e saduceus. Nós temos uma multidão ali, e nós temos então o autor e consumador da nossa fé naquele cenário. A primeira coisa que nós precisamos entender é quem era essa mulher. O que fazia então essa mulher? Essa mulher então pela lei ela merecia ser apedrejada. Assim diz a palavra do Senhor lá no livro de Levíticos, no capítulo 12, a mulher então era considerada ninguém, a mulher então não era respeitada na sociedade, a mulher então, se você pegar da lei de Esdras a Neemias, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, a mulher não era ninguém na sociedade. A mulher, para se ter ideia, irmãos, quando ela ganhava luz e dava luz ao menino, diz o texto de Levíticos capítulo 12, que essa mulher, quando nascia a criança, ela tinha que ficar 7 dias impuros, mais 33 dias se fosse homem. Essa mulher impura. Se fosse filha mulher, então, essa mulher teria que ficar 80 dias impura. A mulher não era merecedora de nada, a mulher não tinha vez. Ela então, se fosse homem, 40 dias impura, se fosse mulher, então 80 dias impuro. A Bíblia chega a mensurar que essa mulher, no livro de Levíticos, no capítulo 18, faz questão de frisar também que essa mulher, especificamente no capítulo Levíticos, no capítulo 18, o texto sagrado então fala que essa mulher, se essa mulher então, no verso 19, se essa mulher então estivesse menstruada, essa mulher ficaria mais 7 dias impura. Ninguém poderia tocar essa mulher, ela estaria impura. Verso 19, não chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Essa mulher então era uma mulher impura. Essa mulher então, uma mulher era tratada como algo descartável. A palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 22, no versículo 13, chega a mencionar: a lei só valia se fosse para o homem. Para se ter uma ideia, quando o homem casava com a mulher, assim diz no verso 13 de Deuteronômio capítulo 22, que ao homem casar com essa mulher, se porventura depois de um tempo casado, o homem chegasse então a repudiar essa mulher e dizer: ei, a mulher com a qual casei não era virgem, ele poderia então pegar essa mulher e devolver ao pai, e essa mulher teria que ser apedrejada. A mulher então não tinha valor nessa sociedade, a mulher não era respeitada nessa sociedade. A mulher então, assim também mensurando a lei, em Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1 diz: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele achado coisa indecente nela, e se ela não lhe levar um termo de divórcio, lhe der na mão e a despedir de casa, ele poderia então divorciar dessa mulher simplesmente se ele falasse assim: não, eu casei, não estou satisfeito e agora eu quero pegar essa mulher e devolver à sua família. Ele poderia fazer, ele poderia dar carta de divórcio a essa mulher. Na lei a mulher então não tinha vez. Na lei então, a lei era para que o homem e a mulher, no caso de adultério, fossem apedrejados, mas nós sabemos que isso não acontecia na prática. Era então tão somente a mulher que era apedrejada, tão somente a mulher que era morta, mas o homem nada acontecia. O homem era a cultura da época, eram os termos da época. E aqui nós deparamos com a mulher já no Novo Testamento, uma mulher então agora pegada em adultério, uma mulher pecadora, uma mulher que carecia da graça de Deus, talvez como eu e você. Essa mulher estava ali diante da sociedade, diante dos seus acusadores. Os fariseus e os saduceus acusaram aquela mulher de adultério, e pela lei aquela mulher teria que ser apedrejada. A lei é clara, a lei determinava então que essa mulher fosse apedrejada, a lei determinava que essa mulher fosse assassinada, fosse morta. Mas aí nós temos no cenário os saduceus e os fariseus. Os fariseus, tanto os fariseus como os saduceus, eram grupos religiosos. Os fariseus eram dados mais às coisas espirituais. Os fariseus eram aqueles que observavam a lei, eles meditavam na lei, eles conheciam a lei na sua profundidade. Eram aqueles que tinham aparência de crente, eram aqueles que talvez você olhasse e dizia assim: aquele homem, aquela mulher é um homem crente. Isso acontece também nos dias atuais.
Aquele homem e aquela mulher que muitas vezes, quando vem para a igreja, coloca a sua Bíblia debaixo do braço, veste o seu paletó e diz: não, aquele ali é ungido de Deus, aquele ali ninguém pode tocar nele. Aquela mulher que você olha para as vestes e diz: essa mulher é pura, essa mulher é uma santa, essa mulher é uma santa mulher de Deus. Então nós tínhamos então esse grupo dos fariseus, essas pessoas que se achavam acima da média, essas pessoas que se achavam os super espirituais, os super crentes, aqueles então que detinham todo o conhecimento e todo o poder, aqueles que poderiam fazer aquilo que bem quisessem. E aqui estava nesse cenário então os fariseus, os saduceus, equipara-se então a um grupo político, aqueles que ficavam envolvidos nas coisas da sociedade, aqueles então que de certa forma viviam sempre em guerra com os fariseus. Os saduceus viviam brigando, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na morte após a vida, eles eram então aqueles centrados na razão, aqueles que não lidavam muito bem com a fé. Talvez os saduceus teriam um bom lugar hoje nos seminários teológicos para debater com aqueles que são crentes, para tentar colocar-nos à prova se de fato Deus existe. Mas o mais interessante, irmãos, é que quando Jesus vem, esses dois grupos, fariseus e saduceus, se unem para tentar derrubar a Jesus, se unem para tentar destruir o Messias, se unem então para colocar em xeque a autoridade do Mestre. E aqui então eles, para se fazerem de alguns detalhes daquilo que estava acontecendo, porque Jesus vinha a todo tempo incitando e citando os fariseus e os saduceus. No texto anterior, no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, Jesus faz questão de dizer que Ele era a água da vida, e todos aqueles que tinham sede viessem a Ele. Em João capítulo 6, versículo 35, Ele faz questão de dizer que Ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu. Então os fariseus e fariseus estavam incomodados com Jesus, porque Ele afirmava então ser o Messias, ser o Salvador do mundo. E então aquelas pessoas estavam tentando de todas as formas caçar meios para poder tirar então a autoridade de Jesus, porque pessoas estavam seguindo Jesus. E aqui eles colocam então na cena essa mulher pecadora, pegam essa mulher agora e lançam no meio ali. Imagine então no meio da cidade, porventura você morador aqui de Deonápolis, imagine então você está em uma via pública e alguém chega, um grupo de religiosos, e lança uma mulher ali no chão e diz: ei, essa mulher tem que ser apedrejada, essa mulher tem que ser condenada, a lei diz que essa mulher tem que ser morta, a lei diz que essa mulher então não pode mais existir. E aqueles homens então começam a incitar a Jesus e perguntar: ei, Messias, o que você vai fazer? O que deve ser feito? Eles estavam então testando Jesus. Talvez eles esperavam que Jesus, então eles pensaram: se Jesus disser que essa mulher deve ser apedrejada, eles vão dizer: ei, está vendo? Ele não é tão bom assim, ele está mandando matar a mulher. Talvez se Jesus dissesse: ei, nós não podemos apedrejar essa mulher, eles vão dizer: não, ele é bonzinho, mas ele está negligenciando a lei. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como essa mulher, cheios de pecado, cheios de problemas pessoais mal resolvidos, carregados de mágoa, de ressentimento, de dor dentro do nosso peito, situações que nós vivemos, problemas que nós mesmos causamos, porque infelizmente as pessoas tendem a colocar a culpa de tudo no diabo, mas nem sempre o diabo tem a culpa de tudo, apesar de levar a culpa por quase todas as coisas. Alguém adultera e diz: não, foi o diabo. Não, foram os teus olhos que cobiçou. Alguém rouba e diz: não, foi o diabo que me tentou. A sua ganância te cegou. Quantas vezes nós ouvimos na palavra de Deus pessoas que estão na casa do Senhor, que são como os fariseus, e para isso ele cita Mateus 23, onde nós conhecemos os 7 ais em relação aos fariseus: lindos por fora, mas por dentro como sepulcros caiados. A sua aparência, a sua formosura é bela, mas por dentro podridão e pecado, por dentro há um mau cheiro insuportável. Nós muitas vezes estamos como aquela mulher, necessitando de um milagre, necessitando de uma solução. Aquela mulher, a lei mandava ser apedrejada, e aí então chegam esses acusadores dessa mulher. E saiba, hoje, todos os dias,
O diabo se apresenta muitas vezes para nos acusar, para dizer: Senhor, ele não merece o céu, Senhor, ele não merece a vida eterna, Senhor, ele não merece a salvação. Mas será que, Senhor, o Senhor não está vendo o que ele está fazendo? E quantas vezes o diabo se manifesta dessa forma, e muitas vezes ele diz a mim, a você, porque ele diz para você: ei, você não vai conseguir, sai da igreja. Para que você quer ir para a igreja? Para que você quer seguir esse Deus? Para que você tem que servir a Jesus? O seu lugar não é aí, o seu lugar é no mundo. Mas saiba, ele já está derrotado em nome de Jesus. Mas dessa forma nós precisamos entender que sempre vai haver acusadores, pessoas que irão te acusar por tudo, pessoas que vão querer o seu fim, pessoas que vão querer a sua morte, pessoas que querem a sua condenação. Assim estavam os fariseus, líderes religiosos da época, pessoas que deveriam ser exemplo na sociedade. E isso é um grande problema, irmãos, porque infelizmente no meio da igreja de Deus sempre existe o joio no meio do trigo. Podem muitas pessoas terem se amparado e terem dito: não, eu não vou para aquela igreja porque fulano é crente, olha o que ele faz. Como poderia então aquele homem dizer que serve a Deus e olha as suas atitudes, olha o que ele faz com a sua esposa, olha como ele trata seu filho, olha como ele trata seus empregados, olha como ele se comporta na sua casa? Quantas vezes nós deparamos com situações como essas? Mas eu quero dizer que muitas vezes você, por mais que você já esteja então numa situação como a dessa mulher, a situação onde você foi condenado, uma situação onde o mundo diz: ei, deve ser apedrejado, o diabo diz: ei, então deve ser lançado no inferno. Aí aparece Jesus, eles olham para Jesus e perguntam: e aí, Senhor, o que devemos fazer com essa mulher? Jesus estava então ali, e ele abaixa e começa a escrever na terra, ele começa a passar o dedo na terra. Algumas pessoas costumam dizer que talvez naquele momento ele estivesse escrevendo o pecado de cada um. A Bíblia não nos diz isso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já estava sondando a cada coração. O Espírito do Senhor já estava trazendo à memória daqueles homens fariseus e saduceus, os seus pecados estavam vindo à tona, porque naquele momento então Jesus diz: ei, assim como ele diz no versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Hoje é dia de fazermos um autoexame das nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, ele faz questão de dizer: ei, examina-se pois o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar para sabermos se somos dignos ou não de participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Não é o pastor quem vai dizer se você é digno ou não, não é o corpo diaconal que vai dizer, não é o irmão à sua direita, à sua esquerda, é a sua consciência, é aquilo que você tem feito diante de Deus e como você tem se apresentado diante de Deus. E aí ele diz: ei, examine-se pois o homem a si mesmo. E ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia faz questão de dizer que naquele momento começou a sair um por um, do mais velho ao mais novo. Todos então foram saindo da cena, todos então foram abandonando aquele lugar, todos então foram deixando. E aí, nós podemos perceber na palavra de Deus, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, ele olha para a mulher e faz uma pergunta simples à mulher: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Todas as vezes que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos sempre fazer essa reflexão. Nós devemos olhar para trás, olharmos e lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por nós. Nós merecíamos a morte como essa mulher, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos então o sofrimento, nós merecíamos tudo aquilo que foi lido aqui em Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi traspassado por conta dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é eu e você.
Nós devemos lembrar e olhar para trás aquilo que Ele fez por mim e por você. Ele morreu, Ele assumiu o meu e o teu lugar ali na cruz. Ele foi pelo madeiro por mim e por você. Nós precisamos sempre lembrar disso ao participarmos da mesa do Senhor, porque a palavra diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor como um memorial, em memória de mim. Não só olhar para trás, mas também olhar para frente, entendendo que Jesus virá e voltará para buscar a sua igreja. Ele já está preparando-se para voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja santa, o seu povo santo, o seu povo lavado, o seu povo que foi redimido pelo precioso sangue do Cordeiro. O sangue que o apóstolo Pedro faz questão de dizer que nós não fomos comprados por prata ou ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós precisamos nos lembrar. Eu olho para trás, eu lembro do sacrifício, eu olho para frente, eu lembro da promessa que o Senhor tem para mim e para você, e eu devo olhar para o lado, aqueles que estão ao meu lado, os meus irmãos que eu preciso estender a mão, os meus irmãos que precisam de ajuda. Aquela multidão toda ficou olhando aquela mulher, esperando o que ia acontecer. Assim muitas vezes acontece conosco. Quando nós somos acusados, quando as pessoas tentam nos maltratar, tentam dizer que nós não valemos nada, será que nesse momento alguém que não seja o mestre se levanta para nos defender? Eu preciso aprender a olhar para o lado, eu preciso aprender a olhar para a necessidade do meu irmão, eu preciso aprender a sofrer as dores do meu irmão. Sofrer as dores do meu irmão é sentir compaixão. Jesus teve compaixão daquela mulher. Ele sentiu as suas dores, ele se colocou no lugar daquela mulher, e então ele decidiu agir ali daquela forma. E uma quarta coisa, eu preciso olhar por dentro, eu preciso fazer um autoexame de mim, quem eu sou de fato. Será que eu posso ser comparado a um fariseu, a um hipócrita? Será que eu sou comparado a um saduceu? Creio na Bíblia em partes porque eles não criam no Velho Testamento? Ou será que eu sou um servo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro? Naquela cena estava um homem, estava um Senhor, o autor da vida, estava o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que criou os céus, a terra, o mar, aquele que a Bíblia diz que é o alfa e o ômega em Apocalipse, aquele que João diz que é o verbo vivo que se fez carne em João capítulo 1, aquele que a Bíblia diz no versículo 14 que Ele tabernaculou conosco, aquele que João lá no capítulo 6, no versículo 35 diz que é o pão vivo, o pão do céu, aquele que lá em João capítulo 7, no texto que nós acabamos de ler, no verso 37, ele faz questão de dizer que Ele é a água da vida, aquele que em João 8,12 diz que Ele é a luz do mundo. Ele estava conosco ali, Ele estava com aquela mulher, da mesma forma que Ele está comigo e com você. Aquele que a Bíblia diz então que é a pedra fundamental da igreja, aquele que diz então que a igreja, Ele que é o dono da igreja, estava ali com aquela mulher, aquele que é o Senhor do universo, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Redentor, aquele que é a luz do mundo, aquele então que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é o sol do meio-dia, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Cordeiro que venceu a morte por mim e por você, aquele que foi traspassado por mim e por você, aquele que foi chicoteado, aquele que teve as suas mãos cravadas no madeiro por mim e por você. Ele estava ali diante daquela mulher, ele estava ali olhando a situação daquela mulher, aquele que nos sonda e nos conhece, aquele que sabe os nossos pecados, aquele que conhece a nossa vida na intimidade, aquele Deus Todo-Poderoso que a Bíblia diz que é o Filho unigênito do Pai, é o nosso Senhor e Salvador, aquele que é a segunda pessoa da Trindade. Ele estava ali com aquela mulher, ele estava ali olhando a situação daquela mulher, aquele que a Bíblia diz que vai voltar para buscar a sua igreja, de forma audível, todos ouvirão, de forma visível, você verá, ele virá pessoalmente buscar a sua igreja,
de forma gloriosa, de forma vitoriosa, porque a Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que depõe reis, Ele é aquele que levanta reis, Ele é aquele que governa as nações, Ele é aquele que dirige a história. Ele estava ali conduzindo a história daquela mulher naquele momento. É esse mesmo Deus que está aqui diante de nós. É esse mesmo Deus que a Bíblia diz em Miqueias que é o Deus imutável. Ele não muda e nem a sombra de variação. Esse é o mesmo Deus que olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia e decidiu salvar aquela mulher. Ele decidiu então tomar o lugar daquela mulher na cruz do Calvário, assim como Ele tomou o meu e o teu lugar. E nessa noite, eu quero que você faça essa reflexão na sua vida. Examina-se a si mesmo. Olhe se você realmente não está como aquela mulher necessitando de algo de Deus na sua vida.